tudo bem? Mais uma vez aqui com você no meu canal Roberta Nasa. Eu falo sobre restauração pessoal. Há um tempo atrás eu passei pela dor de uma separação, há pouco mais de 3 anos, e foi uma dor insuportável, uma dor que dilacera o coração da gente. Quem já passou por isso, quem está passando, sabe a dor como que é, a intensidade dessa dor, que essa dor parece que vai arrancar o nosso coração de dentro do nosso corpo. É uma dor insuportável que não tem nenhum remédio de farmácia que tenha a capacidade de amenizar essa dor. Eu consegui a restauração pessoal, meu casamento não foi restaurado, e eu, no momento em que eu entrei nesse deserto, eu achei que a única oportunidade, a única chance da minha vida de ser feliz seria quando meu marido voltasse. Isso já tem mais de 3 anos, ele não voltou e eu tive que me restaurar em Cristo. Então, como isso aconteceu no período de 1 ano, né, essa minha restauração pessoal, o Espírito Santo me incomodou para poder trazer para vocês algumas coisas que eu passei antes, durante e depois de toda essa tempestade. E hoje eu compartilho com você um pouco da minha história. Eu sempre falo que quando acaba um casamento, a culpa nunca é de uma pessoa só, a culpa é dos dois. Existe uma série de coisas que nós passamos naquele momento, a gente quer se fazer de vítima, que a gente quer colocar a culpa no outro 100%, mas na verdade é que os dois têm culpa quando há uma separação. E aquele que teve a consciência de que precisa se restaurar primeiro é o que vai fazer. Foi o meu caso. Eu entendi que Deus queria me resgatar porque eu estava muito afastada do Senhor, e Deus ele usou essa forma, a forma dessa dor, para poder me resgatar. E hoje eu sirvo a Ele em todas as áreas da minha vida, principalmente aqui na internet, falando um pouco da minha história com você. Eu sempre trago também exemplos da Bíblia, porque todas as vezes que eu leio a Bíblia, que eu medito nela, eu lembro de coisas que eu passei. Então eu faço sempre uma comparação com a palavra de Deus e com aquilo que eu passei. E hoje eu vou trazer para você uma história que está no livro de Jeremias, que está aqui, olha. Por que eu vou trazer essa história para você, tá? Porque teve um tempo na minha vida, né, quando eu estava dentro desse deserto, antes de eu compartilhar com você a palavra de Deus, eu achei que eu estava um pouco... Quando meu marido saiu de casa, eu estava com 48 anos, hoje eu tenho 51. Então eu achava que eu estava muito velha, né? Porque a maioria dos homens trocam a gente por uma mulher mais nova, totalmente diferente de mim, né? Fisicamente falando, provavelmente também no jeito de viver dela também, né? Mas o foco desse vídeo não é esse. Mas geralmente eles trocam a gente por mulheres mais novas, então a gente já se sente humilhada pela dor da separação. Ainda quando a gente fica sabendo que a mulher é mais nova do que a gente, ainda aí a dor da gente piora, né? Quando ele saiu de casa eu estava com 48 e eu reclamava muito com Deus, e eu falava assim: por que você deixou acontecer isso comigo com essa idade, né? Por que isso não aconteceu antes, quando eu era mais nova, porque eu tinha mais vigor para trabalhar, poderia arrumar outro casamento? Pensei uma série de coisas, mas questionei muito a Deus. Então essa palavra que eu vou trazer para você hoje aqui, no livro de Jeremias, está aqui no livro de Jeremias 23, 33. Deixa eu ler um pouquinho aqui para você. Aqui nessa passagem fala sobre o povo reclamando com Jeremias sobre que a mensagem que Jeremias estava levando, que era a mensagem de alerta, de que iria haver uma punição, queria haver um castigo. Então eles não queriam ouvir aquela mensagem. Então Jeremias ele entra em cena trazendo essa mensagem de punição, de castigo, porque o povo estava pecando muito, e o povo reclamou que aquela mensagem que Jeremias estava levando era uma mensagem muito pesada, uma mensagem muito dura do Senhor para com eles, né? Porque Jeremias era o profeta considerado como o profeta chorão, então ele era o profeta que levava as más notícias, né, para o povo. Então a palavra de Deus diz aqui, ó, em Jeremias 23, 33. Deixa eu ler aqui para você. Do versículo 33 ao 36. É rapidinho. Olha, o Senhor Deus me disse: Jeremias, quando alguém do meu povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar qual é a carga da mensagem do Senhor para nós, responda: vocês é que são uma carga para o Senhor. Deixa eu ver aqui. Que são uma carga para o Senhor, e Ele vai se livrar de vocês. Se um profeta
ou um sacerdote, ou mesmo uma pessoa do povo, usar as palavras, a mensagem do Senhor é uma carga, eu o castigarei e também a sua família. Em vez disso, cada um devia perguntar aos seus amigos e parentes o seguinte: qual foi a resposta do Senhor? Aqui está falando, né, que o povo está reclamando com Jeremias sobre a carga pesada que é aquela mensagem, né? Logo assim que eu entrei no deserto, o Senhor ministrou isso no meu coração, meu canal eu comecei logo assim que meu esposo saiu de casa, só que eu botava vídeo bem quebrantada, bem triste, bem me sentindo bastante humilhada, mas Deus tinha me pedido isso lá atrás e o que eu fui fazer? Eu comecei a botar alguns vídeos, os vídeos antigos, né? Eu comecei a colocar de música, de louvor, porque eu tinha muita vergonha e eu não estava no momento de ficar me expondo na internet, porque eu tinha vergonha e tinha medo de repente falar alguma coisa que pudesse piorar a minha situação. Mas, enfim, o Espírito Santo ele foi curando, ele foi me envolvendo de uma tal forma que ele foi me dando coragem e eu reativei as mensagens, eu reativei o canal e agora eu posto com mais frequências, até mesmo porque na época eu comecei a estudar tanto que eu quase não tinha tempo de ficar na internet, né, nas redes sociais, né, de uma forma geral. Mas postando coisas mesmo em outras redes sociais, mas no YouTube eu ficava mais vendo mesmo. Então o Senhor me ministrou no meu coração para que eu pudesse ajudar pessoas nesse sentido, porque quando meu marido saiu de casa, eu falo ainda do meu marido, porque o divórcio não saiu, eu fiquei com muita vergonha, porque na época eu tinha 48 anos e eu falava muito com Deus: Senhor, por que o Senhor fez isso agora? Por que o Senhor não fez isso antes? Por que o Senhor, achando que aquilo ali era uma mensagem muito pesada, muito carregada, que Deus estava me dando para poder, com aquela idade que eu tinha, né, para poder ficar falando sobre essas coisas, né? Eu estava lendo essa passagem aqui no livro de Jeremias, aí me lembrei disso que aconteceu comigo, e eu me lembrei de falar para você. Deixa eu ver aqui que eu me lembrei, que eu gosto sempre de anotar, né? Deus ele sempre nos chama, né, para poder a gente levar uma mensagem. No meu caso, é essa mensagem de restauração pessoal. Existem muitos canais que falam sobre restauração de casamento, muitos outros canais que falam sobre a pessoa casar de novo ou ela ficar solteira. O meu canal é específico para quem deseja restauração em Cristo, para quem entende aquilo que Deus falou para ela. Ou seja, se Deus te deu uma mensagem, se Deus falou para você que o seu casamento vai ser restaurado, então direcione. Você não precisa exatamente fazer um canal, mas vamos dizer assim, que a sua vida seja norteada para essa função de levar pessoas para restaurarem os casamentos delas, porque não precisa exatamente você ter uma rede social. Você pode falar com pessoas na rua, no seu trabalho, pessoas vão te pedir conselhos, pessoas vão te chegar até você com alguma dor, alguma coisa, e com certeza, o que acontece com a gente? Quando eu entrei nesse deserto, né? Inclusive eu quero até abrir uma aspas aqui para vocês, um parênteses, que a gente fala deserto, né? Eu estou no deserto há tantos anos, eu ouvi muito isso. Eu entrei em muitos canais de restauração de casamento, muitos grupos de WhatsApp de restauração, porque naquele momento eu entendi que Deus queria que eu lutasse pela restauração de casamento, não que hoje eu não lute, mas também não que eu viva minha vida em função disso. Eu cheguei num dado momento da minha vida que eu precisava olhar para mim, eu realmente precisava restaurar a minha vida em Cristo, porque o resto das coisas que iriam acontecer no decorrer do tempo, só Deus que iria saber, porque às vezes a gente tem esse pensamento, né, de que eu só vou ser feliz de novo o dia que meu casamento for restaurado, o dia que minha família ficar unida de novo, mas só que existe uma restauração pessoal aí a caminho, e às vezes nós esquecemos disso. Foi o que aconteceu comigo. Eu precisava dessa restauração pessoal, porque não só era aquilo que estava acontecendo comigo, mas coisas que eu tinha sofrido no passado, que eu nem era casada ainda, que eu precisava restaurar, que eu precisava confessar. Eu tinha muitos pecados, eu tinha feito muitas coisas que tinham desagradado o coração de Deus, e Deus ele me chamou para essa responsabilidade de levar mulheres a serem restauradas, principalmente antes de qualquer coisa. Então uma das coisas que eu fiquei muito assim, que eu me lembro que eu fiquei muito confusa na época, né? Eu até falei com Deus: por que você não fez isso antes, né? Quando eu tinha 20, por que isso não aconteceu? Porque a gente tinha 28 anos de casado, né? Na época que ele saiu, que foi em 2022,
Então eu falei, Senhor, por que isso tudo não aconteceu antes, né? Aí eu me lembrei também que Deus, ele, quando ele chama as pessoas, ele não importa a idade, né, das pessoas. Ele chamou Moisés já era pai, já era casado. Chamou o próprio Jeremias, chamou Davi, duas crianças, vamos dizer assim, dois adolescentes, né, duas pessoas novas. Davi era novinho quando Deus chamou ele, Jeremias também. Deus também chamou a Maria Madalena, uma mulher que provavelmente deveria ter na faixa dos seus 30 para 40 anos, acredito, né, pelo que conta na Bíblia, né? E assim que Deus faz comigo e com você. Ele não importa o que nós somos, não importa a nossa idade, não importa a situação, as circunstâncias que nós estamos. Deus, ele quando chama a gente para fazer uma obra, para fazer a vontade dele, não importa o lugar que você esteja, não importa como você esteja, Deus, ele chama você do jeito que você está. E é muito bom quando a gente fala, né, sim para Deus, né? É certo que nós vamos enfrentar mais humilhações, pessoas vão zombar da gente, vão fazer chacota, vão falar que nós estamos loucas, que nós estamos... nós enlouquecemos, né? Vamos dizer assim, né? Mas quando Deus, ele chama a gente para poder cumprir o propósito dele, não importa o que a gente esteja fazendo no momento, mas a dor nossa não importa. Pelo contrário, a nossa dor como eu falo, né? A nossa dor é a matéria-prima, né? Para que a gente saia desse lugar que a gente está, né? Então, quando eu li aqui esse versículo falando sobre a mensagem que Jeremias estava levando, que o povo estava falando que era duro, né? Deus, ele me fez entender que eu precisava levar essa mensagem, e para levar essa mensagem eu naturalmente seria exposta, porque na verdade eu não queria contar muitas coisas do que tinha acontecido. Isso é uma característica normal da gente quando a gente está passando pelo deserto, né? A gente quer contar mais para as pessoas próximas, né? Mas a gente não quer que fiquemos, a gente não quer que nós fiquemos assim expostas a pessoas que a gente não conhece, né? E Deus, ele me chamou e assim eu obedeci, assim eu vou gravando os meus vídeos diariamente, não faço nenhuma edição, não são vídeos assim sensacionais, que tem muitos likes, muitas pessoas me seguindo, simplesmente eu obedeço aquilo que Deus me dá, a mensagem que Deus me dá no dia. Às vezes essa mensagem é dura realmente e também para mim, mas às vezes você que está me ouvindo aí agora, você pode achar que, né, porque eu sempre peço a orientação do Espírito Santo, você pode achar que a mensagem, que não só eu, mas outras pessoas também de outros canais, elas falem, e às vezes aquela mensagem é uma mensagem um pouco dura, né? Mas Deus, ele usa assim a gente como instrumento e nós temos que obedecê-lo, né? E eu quero também falar para vocês, quando a gente passa por esse deserto, quando a gente entra nesse deserto, né, a gente tem a mania de achar que a gente não tem capacidade, né, que a gente não vai dar conta, que a gente não vai ter como dar conta de tantas responsabilidades. O que aconteceu comigo, por exemplo, né, eu tive que lidar com tantas situações, vamos dizer, com todas as situações de filho, de casa, profissionais. Eu tive que resolver tantas coisas ao mesmo tempo. Eu tive que dar conta de tudo. E teve um momento na minha vida que eu achei que não ia conseguir dar conta, porque quando acabava de resolver um problema, vinha outro problema. Quando acabava de resolver uma coisa de manhã, vinha outra de tarde. E assim eu fiquei durante meses resolvendo muitas coisas, e o tempo todo Deus mandava pessoas para mim que estavam passando pela mesma situação que eu. Eu falei, Senhor, eu não tenho capacidade para falar isso, para falar nada para ninguém. Eu tô ferida, eu tô magoada, eu tô quase morta espiritualmente falando, psicologicamente falando, eu estou quase morta. E o Senhor ainda me dá pessoas com situações iguais a minhas para falar, que eu não quero nem falar para ninguém, não quero nem sair de casa. E é interessante que Deus, ele faz isso com a gente, né? A nossa pior dor é aquilo que serve de instrumento, é aquilo que serve de combustível, né? Pra gente ajudar outras pessoas, porque nada melhor do que você estar passando por uma coisa e Deus te dá a pessoa justamente com aquela dor. É como se fosse um confronto, né? Então, quando Deus, ele me deu essa mensagem aqui no livro de Jeremias, que aqui no versículo 24, dando continuidade a isso que Jeremias vem falando, deixa eu terminar aqui para vocês, para poder complementar o meu vídeo, né? No capítulo 24, versículo 7, fala assim, ó,
no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou Deus, o Senhor. Então eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, porque com todo o coração vão voltar para mim. Só assim eu voltei para Deus. Depois de ter tomado uma rasteira da vida, não porque Deus tenha sido ruim comigo, mas lá atrás, muito antes de conhecer o meu esposo, eu cometi muitos pecados e eu às vezes comentava desses pecados com outras pessoas, me vangloriando, porque eu tinha ficado com fulano, com ciclano. Eu tinha orgulho daquilo que eu tinha feito, né? E Deus, ele faz a gente, chama a gente na nossa responsabilidade, na verdade, na nossa autorresponsabilidade, para que a gente possa entender que não é nada do que fizeram com a gente, mas sim aquilo que a gente vai fazer depois, né? Então Deus, ele me deu essa responsabilidade a partir daí para que ele me fizesse o povo dele, para que eu pudesse me sentir filha, amada, uma filha que eu pudesse contar com o pai, que estaria disponível para mim a qualquer tempo, a qualquer hora. E assim Deus fez um milagre da restauração na minha vida, e é isso que eu faço no meu canal diariamente. Mostrar para você que não importa se seu esposo saiu de casa agora, acabou de sair, não importa se ele saiu uma semana, se ele tem um mês, se ele tem 10 anos que ele saiu de casa. Busque ser feliz, busque tratar de você, procure autocuidado, procure olhar para você com o olhar de Cristo, olhar de misericórdia, perdoe-se, entra no propósito com Deus, faz aquilo que o Senhor colocar no seu coração, mas sai desse lugar o mais rápido que você puder, porque você tem que dar frutos, você tem que entregar uma mensagem. Eu tenho certeza que essa mensagem que Deus colocou no seu coração é uma mensagem que vai impactar muitas vidas, que vai transformar muitas vidas. E através disso, eu não só comecei a dar palestras em igrejas, em vários lugares, mas eu também tive um grupo de mulheres que eu já atendia, mentoreei, fiz muitas coisas assim em relação à ajuda mesmo para as mulheres, né? E para dar continuidade ao meu trabalho, eu acabei de escrever um e-book, né? E esse e-book fala sobre os primeiros socorros, de tudo aquilo que uma pessoa tem que fazer para ela sair do lugar de dor rápido, porque esse lugar de dor, ele leva a pessoa até pensar em suicídio, como foi o meu caso também, que eu pensei em suicídio porque a dor era muito grande. E esse e-book, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo para você, ele fala sobre a restauração imediata, que é o tempo de Deus na sua vida e na minha também, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que entender que precisamos deixar algumas práticas, precisamos fazer algumas práticas que estão pautadas na palavra de Deus para que a gente saia desse lugar rápido, porque essa dor, que eu já passei por isso, eu sei como é que é insuportável. E a gente não vê alegria, a gente não vê contentamento em nada, a gente não confia em ninguém, é uma tristeza profunda que só a gente sabe como é que é. E se você se interessou por esse livro, eu vou deixar o link aqui embaixo para você, e você adquire esse livro e saia rápido desse lugar que você está. Amém? Até o nosso próximo vídeo. Acompanhe lá a palavra de Deus a partir do capítulo 23 e 24 de Jeremias, e você vai entender a mensagem que Deus mandou dar para você esse dia. Amém? Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.